A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos agora nesse vídeo, dando prosseguimento aos comentários, os estudos sobre o livro do Apocalipse, no capítulo 2, agora falando da quarta carta às igrejas da Ásia, que é destinada à igreja de Tiatira. Se encontra lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 a 29, que diz assim: Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, irmãos, essa carta, endereçada à igreja de Tiatira, o Senhor primeiramente elogia o trabalho da liderança daquela igreja, que eram incansáveis, e as últimas obras maior do que a primeira, mas o Senhor repreendeu a liderança daquela igreja, consequentemente aquela igreja, porque toleravam Jezabel, mulher que se dizia profetiza, que ensinava e enganava os servos de Deus. A igreja de Tiatira, ela está no contexto escatológico como o quarto período da igreja aqui na Terra. Esse quarto período compreende do ano 590 a 1517, que foi o período da Idade Média, que é também chamado período das trevas, tempo das trevas. Por que é também chamado período das trevas, a Idade Média? Porque antes da Reforma Protestante, promovida por Lutero e outros que anteriormente a ele tentaram fazer, dando assim um movimento do Espírito Santo para essa reforma acontecesse. E durante esse período, enquanto não veio a reforma, é chamado período das trevas. Por quê? Porque o povo não tinha acesso ao conhecimento da palavra de Deus. E essa falta de conhecimento da palavra trouxe um período muito difícil, porque por não conhecerem a palavra, eles eram dominados, eles eram reprimidos, e assim, durante a Idade Média, teve períodos terríveis em que veio a chamada Santa Inquisição. Muitos foram perseguidos, até cientistas foram perseguidos, porque ao descobrir alguma coisa científica que não ia de acordo com aquilo que era ensinado nas igrejas, e assim havia uma perseguição. Período das trevas, que terminou em 1517 com a Reforma Protestante. E esse período das trevas, ele trouxe muitas situações difíceis para a humanidade. Havia muita pobreza, na Europa principalmente, havia muita pobreza, o povo não tinha um conhecimento
da palavra, e com isso trouxe uma decadência moral e espiritual sem precedentes. Desta carta, o Senhor Jesus Cristo mandou que João escrevesse à igreja de Tiatira, e a partir do versículo 20, o Senhor repreende a liderança daquela igreja porque eles toleravam uma mulher chamada espiritualmente de Jezabel. Não quer dizer que era o nome dela, acreditamos que não era, mas espiritualmente ela foi comparada a Jezabel. Jezabel é aquela mulher que era filha de Etibaal, que é o rei dos Sidônios, a qual o rei Acabe, lá em 1 Reis, no capítulo 16, fez uma aliança com Etibaal, e nesta aliança se casou com Jezabel, que era filha desse rei, a qual os Sidônios eram um povo idólatra, que adorava Baal, e com essa aliança e com esse casamento, a idolatria, o culto a Baal, invadiu o povo de Israel de uma forma muito terrível. Nós encontramos isso lá no 1 Reis, capítulo de número 16. E Jezabel, assim que casou com Acabe, começou a manipular Acabe, começou a incentivar Acabe a perseguir os profetas de Deus, incentivou ele a adorar Baal, levantaram altares a Baal, e foi um período muito difícil para o povo de Israel, um período de muito afastamento de Deus, um período em que o povo de Israel estava privado de uma plena comunhão com Deus. Os 10 reinos, do povo, dos 10 tribos de Israel, muito da parte do povo não subia mais para Jerusalém para participar da Páscoa. Foi um período muito difícil, e assim o Senhor enviou muitos profetas para repreender a Acabe por causa daquela idolatria. E Jezabel, irmãos, ela contribuiu para a morte provocou a morte de muitos profetas. Nós vamos ver aqui 3 passagens que falam como essa Jezabel atuou no meio do povo de Israel. Primeiro, 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Muito bem. Então, Acabe foi induzido por Jezabel a adorar a Baal. Lá em 1 Reis 18, versículo 4, nos diz o seguinte: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Muito bem. Então, Jezabel não só induziu Acabe, o rei de Israel, a adorar a Baal, como também mandou matar os profetas de Deus. E 1 Reis 21, 11 diz o seguinte: E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Muito bem. O que ela fez aí? Mandou matar a Nabote, porque Acabe se encantou com a vinha de Nabote, tentou comprá-la, Nabote não quis vendê-la, estava no direito dele, claro, mas Jezabel, vendo que Acabe tinha ficado triste, arquitetou um plano para matar a Nabote, e assim, o fazendo, tomou a vinha de Nabote para Acabe. Essas 3 ações de Jezabel
perseguindo os profetas, matando os profetas, introduzindo a idolatria, né? E matando sem dó, né? Nem piedade, um homem justo para tomar aquilo que era a sua alegria, né? O prazer que ele tinha de ter aquela vinha. Essas ações de Jezabel, quando o Senhor diz para a igreja de Tiatira, para o anjo da igreja de Tiatira, que ele tolerava Jezabel, então nós vemos uma ligação das atitudes espirituais daquela mulher que foi chamada pelo Senhor, espiritualmente falando, comparada com Jezabel, com as ações da verdadeira Jezabel, daquela mulher que casou com Acabe. Por que essa comparação? Porque assim como Jezabel, mulher de Acabe, cometeu esses 3 crimes principais, né, introduzindo a idolatria, matando os profetas e tomando de Nabote a sua vinha, assim também, espiritualmente falando, né, essa mulher chamada Jezabel, introduzindo idolatria através dos seus ensinos, da sua doutrina, que ela encobertamente introduziu no meio da igreja de Tiatira, fazendo com que os servos de Deus, né, participassem dessa doutrina, porque a palavra nos diz que a doutrina de Jezabel, né, o que ela estava introduzindo, levava o povo à idolatria, levava o povo, né, a abandonar a verdadeira palavra do Senhor, que é no caso simbolizada nos profetas, e também, irmãos, com isso trazendo morte espiritual, porque a vinha de Nabote fala, que o vinho fala de alegria, né? Ele tinha uma vinha, quer dizer, de onde ele produzia o vinho, né? Vinho, símbolo da alegria, e simbolicamente, irmãos, a vinha de Nabote, ela fala da alegria que há no coração do crente, a alegria da salvação, a qual Davi pediu ao Senhor: renova em mim, devolve, né, a alegria da salvação. Então, irmãos, as falsas doutrinas que encobertamente podem ser introduzidas, pode levar os servos de Deus, primeiro, participar da idolatria, não da idolatria física, de um ídolo, não, mas a idolatria espiritual. E nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco e vamos entender o que quer dizer idolatria, porque a palavra do Senhor diz que Jezabel estava induzindo os servos do Senhor daquela igreja a participar da idolatria, com medo dos sacrifícios da idolatria. Nós vamos ler alguns versículos e vamos entender melhor isto. Vamos ler o versículo 20 e 21. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Muito bem, glórias a Deus. Então, que começo dos sacrifícios da idolatria, que ela estava enganando os servos do Senhor, daquela igreja, com os seus ensinos, Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus, que a Bíblia responde à Bíblia, né? O que a palavra de Deus fala acerca do engano, da idolatria, o que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos ler 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muito bem, doutrina de demônios. Haverá o quê? Muitos que apostatarão da fé. Por quê? Porque darão ouvidos aos espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, irmãos, são espíritos, demônios, que têm por especialização, né, são especializados em influenciar, né,
muitos a torcer a palavra do Senhor, né? Por falta de o verdadeiro ensino, por falta de discernimento, por falta de comunhão com Deus, porque conhecer a palavra do Senhor requer também o que? Comunhão com Deus, porque o Espírito Santo é aquele que nos revela a palavra, nos ensina a palavra, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: enviarei o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então, por falta do Espírito Santo, muitos querem discernir a palavra segundo o seu próprio entendimento, os seus próprios sentimentos, e muitas vezes até segundo as suas próprias vontades. Aí querem adaptar, né, a palavra do Senhor, dando a ela um sentido distorcido para justificar as suas ações, os seus atos. E assim, irmãos, é o espírito de engano. Então, a palavra do Senhor é clara, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, porque a verdadeira fé nos leva à santificação, a verdadeira fé nos leva a uma comunhão estreita com o Senhor, uma comunhão firme, porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Então, o espírito de engano, assim como lá no jardim do Éden, né, o Satanás veio com engano e enganou a Eva. Adão também foi e aceitou também a sugestão, né, da serpente, e comeu também do fruto, e com isso, irmãos, eles achando que iriam ficar igual a Deus, viram que não foi verdade. Quando Deus entrou no jardim, eles se esconderam, Adão se escondeu de Deus, então ele viu que não era igual a Deus, muito pelo contrário, ele estava diferente de Deus, ele estava completamente despido da glória que o Senhor havia lhe dado, e com isso o homem viu que foi enganado. Tanto é que quando Deus perguntou a Eva por que ela fez aquilo, o que é que ela disse? A serpente me enganou. Então, o espírito de engano, temos que ter cuidado, porque muitos por aí temem, né, os espíritos maus, né, e tem medo de macumba, tem medo de feitiçaria, até crente mesmo, tem crente que não faz de macumba e fica todo arrepiado, né, e fica assustado. Tem um jovem daí, lá da congregação, na qual eu ali estou, e pediu para ir na casa dele, tirar, né, limpar a casa do pai dele, dos ídolos, aquelas coisas que o pai dele não tinha coragem, e queria que tirasse aquilo da casa dele. E nós fomos lá, e ali eles exaltando ainda aquelas estátuas, né, aquilo ali é perigoso, que aquilo é forte, olha, é mesmo. E ali foi tudo para o chão, tudo quebrado, e foi tudo para lata de lixo, e com isso, irmãos, eles viram que o ídolo nada é, mas eles estavam assustados, né? O que será que pode acontecer? Não vai acontecer nada, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. É verdade que nós não vamos afrontar, mas se a pessoa pede para tirar daquilo, você não tem dúvida. Nós, em nome do Senhor, né, aquilo tudo ali é retirado. Aquela idolatria é jogada no lixo. E assim, irmãos, a idolatria é uma coisa tremenda. E assim, a palavra nos diz que os espíritos enganadores, como eu estava dizendo, tem gente que tem medo disso, mas o crente não tem que se preocupar com isto, porque maior aquele que está conosco é aquele que está no mundo, porque o crente deve se preocupar, sim, com os espíritos enganadores. Por quê, irmãos? Os espíritos enganadores, se o crente não tiver atenção na palavra, se o crente não tiver conhecimento da palavra, se o crente despreza a palavra, não anda na palavra, não vive a palavra, ele está sujeito a ser levado pelos espíritos enganadores. Não tenham dúvida disso. São demônios terríveis que têm um conhecimento da palavra, que Satanás conhece a palavra, eles têm por qualificação maligna torcer a palavra, como Satanás fez lá no Jardim do Éden, ele torceu a palavra, ele introduz pensamentos distorcidos na mente dos homens. Então, temos que ter cuidado. O crente deve estar sempre lendo a palavra, estudando a palavra, praticando a palavra,
para verdadeiramente estar com a sua casa espiritual firmado na rocha, porque se não fizer assim, os espíritos enganadores vão minando, vão se introduzindo e encobertamente colocando, pensamentos heréticos na mente da pessoa, vai esfriando a fé, e assim a casa fica edificada na areia, e é só questão de tempo, basta vir a primeira chuva, a primeira tempestade, que a casa cai e grande é a sua queda. Então temos que ter cuidado com os espíritos enganadores, mas aquele que vive a palavra, que ama a palavra e pratica a palavra, não precisa se preocupar, basta viver a palavra do Senhor, andar em oração, em consagração e santificação, porque assim estará com a casa edificada na rocha e a casa assim não cai. Vamos ler também 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muito bem, repentina perdição para aqueles que se fazem mestre, doutores, sem ter o respaldo de Deus, e aqueles que os ouvem também. Por isso que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Louvado seja Deus. Então, se manter firme na palavra para poder chegar até o fim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Muito bem. Então, amontoarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências. Por isso que aqueles que não guardam a palavra, não vivem a palavra, estão rumando em passos firmes à apostasia. E a apostasia, ela leva o cristão a apenas querer ouvir aquilo que lhe interessa, a parte da palavra que lhe interessa, e por isso está aí, certos evangelhos sendo anunciados, tem que tendo aparência de piedade, mas na verdade nega a eficácia dela. São evangelhos como o evangelho da prosperidade, que leva o cristão a pensar só nas coisas da terra, ao crescimento material, e outras doutrinas mais que introduzem pensamentos distorcidos acerca da santificação. Muitos cristãos são ensinados hoje que santificação é só você aceitar Jesus e não roubar, não matar, não adulterar, e está tudo bem. O resto, temos liberdade, entre aspas, em Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor não ensina assim. A palavra do Senhor nos fala que essas coisas são a base, a base daquele que nasceu de novo, não vai cometer os pecados passados, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E quando isso acontece, nós temos que andar em novidade de vida, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a ponto, aleluia, de viver uma vida cristã de tal maneira que o crente possa dizer, como disse o apóstolo São Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito bem. Então, amontoarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências. E a concupiscência faz parte da vida daquele que não nasceu de novo, aquele que entrou para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. E por que o Evangelho não entrou? Porque ainda quer viver a velha vida, ainda quer guardar alguma coisinha da vida antiga, do velho homem. Mas tudo isso, irmãos, tem que ser deixado de lado, a velha vida. Por isso o Senhor disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Louvado seja Deus. Então esse é o espírito de Jezabel, que levava o povo, aqueles servos de Deus que não estavam vigiando,
a comer dos sacrifícios da idolatria. Louvado seja Deus. Versículo 22 diz o seguinte: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Muito bem, os que adulteram com ela, quer dizer, a prostituição espiritual. Isso existe? Vamos ler Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muito bem, adúlteros e adúlteras. Ele está falando aqui, irmãos, para crente. Tiago aqui está chamando, né, de adúltero, quer dizer, não está chamando de adúltero no sentido físico, no sentido sexual, mas no sentido espiritual. E por que Tiago chama assim? Porque amam o mundo, o amor do mundo. A palavra só diz que aquele que tem no seu coração o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Então não se engane, não se engane. Você que abraçou, né, essa doutrina de Jezabel, de amizade com o mundo, uma vida dupla, uma vida dentro da igreja e outra fora da igreja, você está sendo enganado e vivendo uma vida de engano, não herdará o reino dos céus, porque a Bíblia é clara quando diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas só vai herdar o reino dos céus é aquele que faz a vontade, como disse o Senhor Jesus Cristo, de meu Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 Pedro 2,13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Muito bem, banqueteiam convosco, quer dizer, fazem parte da igreja, fazem parte participam das coisas da igreja, né? Banqueteiam convosco, fala da ceia, né? Fala dos momentos de confraternização, está lá no meio, eles estão ali, introduzidos. Por que estão introduzidos? Porque num dado momento aceitaram a Jesus, frequentam a igreja, mas com o passar do tempo não vão, né, crescendo no conhecimento do Senhor, não vão verdadeiramente nascer de novo, e com isso continuam na igreja, vão ficando por ali, e às vezes vai até o ministério, mas estão introduzidos ali. E com o passar do tempo, sorrateiramente, sem ser percebido, muitas vezes pela liderança, aqueles vão, né, lentamente introduzindo os seus pensamentos, os seus ensinos, né? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Louvado seja Deus. Então tem que estar atento. A palavra acabou de ser lida, tem que estar atento. Toda mensagem, né, que nega a eficácia da santificação, que leva para um outro pensamento diferente do que está na palavra, porque o crente tem que ser igual ao crente de Bereia, né, irmão? Que tudo conferia na palavra, para ver se era assim. Então temos que ser como os crentes de Bereia, né, que foram elogiados. Por quê? Porque eles eram os mais nobres, diz a palavra do Senhor. E por que eles foram considerados pelos apóstolos como os mais nobres? Porque eles tudo conferiam na palavra, né? Havia uma palavra ali muito boa, não, você é mais do que vencedor, está tudo bem, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Peraí, vamos analisar isso na palavra. Será que é assim? Será que eu... Não, mas posso todas as coisas, faço todas as coisas. Só que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Louvado seja Deus. Então tem que estar atento a esses versículos jogados, né? E tudo me é lícito, mas a Bíblia diz que nem tudo convém.
Então nós temos que ter discernimento, conferir na palavra. Então tudo aquilo que não nos leva a buscar mais a Deus, não nos leva a nos santificar mais, mensagens de duplo sentido, né? Aquela mensagem humanista, que a gente tem que ser sábio, mas aquela sabedoria que está querendo dizer é que nós temos que conviver, né, com os ímpios. Não, nós temos que ir lá no mundo, lá no meio dos ímpios, pregar a palavra, ser sal da terra e luz do mundo, não compartilhar, né? Porque alguns que dizem, não, Paulo disse, eu me fiz de grego para ganhar os gregos, me fiz de romano para ganhar... Não, mas se fez no sentido de ir até eles, né? E anunciar o evangelho, anunciar a salvação. Não se fazia de grego no sentido de fazer o que os gregos faziam e nem o que os romanos faziam, claro que não, né? Então, não é aquele negócio, vou lá no meio dos beberrões e vou beber também para mostrar para eles que eu sou igual a eles. Não, nada disso. Eu tenho que mostrar para eles que Cristo faz a diferença na vida do homem, que nosso Senhor Jesus Cristo liberta o homem da vã maneira de viver e que eles devem vir para a luz, para andar na luz, como o Senhor na luz está. Para quê? Para que tenhamos comunhão com a igreja, quer dizer, uns com os outros, e assim o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nós passamos a ter um livre acesso ao Senhor mediante nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém. Então, tudo que há no mundo, tudo que há no mundo. Então, esse negócio de eu amo a Deus, mas amo as coisas do mundo, tem coisa errada aí. Tem morte na panela. Tem veneno aí. Tem que vigiar, atentar para isso, porque uma coisa é certa, tudo aquilo que o mundo adora, que o mundo faz daquilo algo, né, que faz com que o povo goste daquilo ali, é exatamente o que nós devemos evitar. Porque se o mundo valoriza muito, é porque aquilo ali tem o dedo de Satanás, né? Tem os dedos de Satanás. Então, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Então, tudo aquilo que é do mundo, para o cristão, não serve. Mas, infelizmente, a doutrina do relativismo está aí, trazendo esse pensamento de que podemos conciliar as coisas de Deus com as coisas do mundo, e isso não vai funcionar para a vida espiritual do crente que verdadeiramente quer ir para o céu. Muito bem, e essas doutrinas? Doutrina de Jezabel, esse espírito que paira, né, no meio das igrejas. O objetivo maior, qual é? Roubar a nossa coroa, nos tirar, né, da direção do Senhor, nos levar à perdição. Vamos observar lá em Mateus 23,15, Mateus 23,15, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala ali. Mateus 23,15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo repreendeu os escribas e fariseus por muitas coisas. Dentre elas, é que eles faziam um esforço muito grande, né, para conquistar ali um prosélito. Prosélito quer dizer um aluno, quer dizer, um novo convertido. Mas depois que, né, conquistava aquele prosélito, faziam eles filhos da perdição, né, até mais do que eles. Então, por que isso? Porque introduziam nos pensamentos daquele prosélito os seus pensamentos, as suas doutrinas, que eram doutrinas de homens, a qual o Senhor Jesus Cristo repreendeu. Outra coisa, meu querido, tenha cuidado com aqueles mestres que, tendo aparência de piedade, começa a classificar, né, os bons costumes da palavra do Senhor, dizendo que é doutrina de homem. Todo aquele que abre a boca para falar, note isso,
eu estou lhe dizendo. Todo aquele que abre a boca para falar que coisas ligadas à santificação são doutrinas de homens, fica com o pé atrás. Por mais que você tenha estima a essa pessoa, vai analisar na palavra do Senhor e ver se ele está correto. Porque muitos se utilizam, né, de pensamentos humanos para desconstruir aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na igreja, ensinamentos importantes, a qual no passado, não muito distante, e até no presente, né? Existem muitos grupos, muitas igrejas que prezam pela palavra, pela santificação, né? E com isso alcançam, né, da parte do Senhor uma aprovação. Deus aprova a santificação. A palavra do Senhor nos diz que esse é o objetivo maior do Evangelho, né? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por isso João Batista e o próprio Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. E a palavra do Senhor nos fala do pecado que tão de perto nos rodeia. Então o pecado faz separação entre Deus e os homens. A palavra do Senhor é clara. Então, quanto mais nós nos afastamos do pecado, mais e mais nós nos aproximamos de Deus. É uma balança. Quanto mais pende para o lado da santificação, né? Não estou falando de farisaísmo, estou falando da santificação correta, que é aquela a qual nós desprendemos os nossos corações daquilo que desagrada a Deus. Né? O farisaísmo não, você faz aquilo forçado, né? Como muitos por aí, em algumas religiões, construíram grandes mosteiros para a pessoa se enclausurar ali. Não, aí não adianta. Não adianta porque o pecado ainda está ali. Né? Volta e meia, esse pecado vai aflorar, porque está sufocado. Né? Nós não estamos falando de sufocar o pecado, nós estamos falando de deixar o pecado. E como se deixa o pecado? É quando nós, em primeiro lugar, nos submetemos a Deus. A palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, o que vai acontecer? O Espírito de Deus passa a ter liberdade para limpar os nossos corações, aí as coisas do mundo vão saindo naturalmente, nós passamos a deixar aqueles prazeres desagradáveis a Deus, a novelinha vai embora, né, o futebolzinho vai saindo, aquela coisa idolátrica que fica no coração do homem, aquilo vai sendo lavado, vai sendo limpo, e nós passamos a ter um coração verdadeiramente liberto, porque a verdadeira liberdade em Cristo Jesus não é a liberdade para se sentir soltinho, né? Estou me sentindo bem. Com Jesus todo mundo se sente bem, claro, do lado dele todo mundo se sente bem, sempre vai se sentir bem, mas o mais importante não é apenas se sentir bem, né? É sentir que verdadeiramente Deus, aleluia, está nos aprovando. Louvado seja o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor, quer dizer, quando Ele está alegre conosco, é a nossa força. Nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos a aprovação de Deus, nós sentimos a alegria da salvação, como, aleluia, Davi pediu, a alegria da salvação, e nós vamos sentindo que verdadeiramente o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, aleluia. Essa testificação, meu querido, não tem nada neste mundo que venha substituir esse sentimento, aleluia, de o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, aleluia. Bem melhor do que ficar sentindo aquela repreensão, aquela consciência, né, pesada, aquela coisa, né, duvidosa. Será que isso que eu estou fazendo está certo, está errado? E a pessoa fica na areia, né? Com a casa edificada na areia. Isso não é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fazer um prosélito, né? Mais filho de maldição do que ele. Assim, por isso o Senhor repreendeu os escribas e fariseus, e essa repreensão, muitos naquele dia vão ouvir do Senhor, porque infelizmente muitos líderes estão fazendo a mesma coisa que os fariseus fizeram, né? Levantando falsos crentes, falsos irmãos, e infelizmente ensinando coisas que não condiz com a palavra do Senhor, um evangelho totalmente distorcido do verdadeiro evangelho. Vamos ler o versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
A todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. E não conheceram as profundezas de Satanás. Porque a Bíblia fala de conhecer as profundezas de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 2, 10. Vamos entender isso aqui. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás. Muito bem, não ser vencido por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Vencidos como? Vencidos por ele, porque foram enganados, foram levados ao engano. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o vídeo não fique longo, depois nós vamos prosseguir, vamos ler Mateus 4, 8. Mateus 4, 8, ele fala da tentação, das 3 tentações de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Mateus 4, 8, nos fala da tentação que Satanás apresentou ao Senhor para que ele deixasse a sua missão, e assim Satanás tentou o Senhor desta maneira. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Muito bem, mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. Quando a palavra nos fala de conhecer as profundezas de Deus, está falando de conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade, né? E isso tudo vem pela operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz conhecer as profundezas de Deus. E Satanás, ele quer que toda a humanidade venha a conhecer, a viver, as coisas do mundo, porque ali, através das coisas do mundo, das coisas pecaminosas, o homem vem a conhecer o que? As profundezas de Satanás. Então, nós não podemos nos aprofundar nas coisas do inimigo, mas sim nas coisas de Deus, na palavra, buscando o conhecimento da palavra, como os crentes de Bereia, como lá em Atos, capítulo 13, versículo número 1, ali havia doutores, a igreja que estava ali em Antioquia, havia doutores, homens conhecedores da palavra, dentre eles Barnabé, Paulo, e outros homens de Deus, que ali buscavam na palavra, na oração, e buscavam ao Senhor em jejum. E ali nós encontramos em Atos capítulo 13, você pode conferir, versículo 1, 2, nos diz que ali o Espírito Santo é que comandava aquela igreja. E até o dia que o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E a palavra nos diz que, impondo sobre ele as mãos, orando e jejuando, os despediram para aquela maravilhosa missão que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Barnabé foram usados por Deus para pregar esse maravilhoso evangelho. Louvado seja Deus. Então, meu querido irmão, para encerrar esse vídeo, vamos ler o versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Glórias a Deus. Poder das nações. Vai também receber a estrela, a resplandecente estrela da manhã, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao que vencer, que possamos lutar, glórias a Deus, combater, como diz o apóstolo São Paulo, o bom combate, para acabarmos a carreira e guardar a fé. Então, que possamos meditar nesta carta à igreja de Tiatira, a qual o Senhor Jesus Cristo exortou aquela igreja, aleluia, a que não tolerasse Jezabel, o espírito de Jezabel. Então, que possamos aprender, aleluia, vigiar, guardar aquilo que encontramos na palavra do Senhor e ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe os queridos irmãos e tiveram paciência de ouvir esses comentários, e creio que vai servir para muitos de edificação. Que Deus abençoe os queridos irmãos, e no próximo vídeo novamente estaremos dando continuidade ao estudo das 7 cartas
as igrejas da Ásia, em nome de Jesus Cristo. Amém.